Estamos passando por um momento muito difícil, estamos enfrentando aí uma crise econômica que já chegou, ela já está instalada e essa crise está afetando a vida de milhões de brasileiros, não só brasileiros, mas pessoas no mundo todo. Essa epidemia pegou todo mundo, pegou todo mundo desprevenido e o fato é que a maioria dos empreendedores, a maioria dos empresários não tem um fluxo de caixa capaz de suportar por alguns meses, por 2 ou 3 meses. Muitas empresas, muitos empresários, muitos autônomos dependem do giro, do fluxo de caixa diário, praticamente. E aí a gente vê o comércio fechado, pelo menos aqui na minha cidade, grande parte do comércio está fechado. E isso tem abalado as pessoas, tem embalado a cabeça das pessoas. A pessoa, principalmente aquelas pessoas que já têm algum problema emocional, como estresse, como ansiedade, como depressão, isso acaba agravando mais ainda nessas situações e muitas dessas pessoas não sabem como se controlar e aí elas acabam tomando ações drásticas. Então, no primeiro momento, a gente precisa ficar calmo, a gente precisa olhar para aquilo que a gente tem, olhar para aquilo que a gente pode fazer. E se a gente vê na vida da gente, sempre existe algum recurso, seja um recurso financeiro, seja um recurso de habilidades, seja um recurso que a gente possa usufruir naquele momento para poder viver cada dia de uma vez. É isso que a gente vai ter que fazer e aí a gente vai vendo este dinheiro, essa reserva emergencial indo embora. Então a gente precisa se controlar, a gente precisa realmente olhar para aquilo que a gente pode fazer e começar também a traçar algumas estratégias, entender qual é o cenário que está por vir depois desse, porque vai vir um segundo momento, que a gente pode chamar aí de primeiro dia, depois de todas as crises existe o primeiro dia, que é justamente o recomeço, e esse recomeço a gente não sabe exatamente quando ele vai ser. Isso que pode assustar a maioria das pessoas, isso pode causar realmente uma preocupação maior, porque quando a gente tem um diagnóstico, quando a gente tem pelo menos ali um planejamento das autoridades governamentais, para a gente poder já começar a ter uma ideia de quando que isso vai acabar, a gente consegue então planejar, mas no momento isso não está acontecendo, então nesse momento a gente precisa realmente ter esse controle e saber o que fazer. E gravar vídeos é uma forma, até para mim mesmo, de como se fosse uma autoterapia, para poder realmente trazer as coisas em perspectiva, criar uma narrativa para conversar com você sobre o que eu estou vendo, o que realmente eu posso passar, para você também, para que você também possa de repente ter um pouquinho ali de esperança, essa abertura para a esperança, algo que vem de cima. Eu confio em Deus, eu sou cristão. É claro que a gente precisa fazer a nossa parte, mas existem certas situações que o que resta para a gente também, que seria um terceiro ponto, a gente refletir sobre a vida da gente, sobre o que a gente tem feito, olhar para a nossa biografia e começar a realmente buscar um significado, buscar um sentido da vida. Porque a gente sabe que o sentido da vida não é somente fazer dinheiro, não é somente trabalho, embora isso também seja parte da vida, a gente precisa disso, a gente precisa trabalhar, a gente precisa gerar renda, porque a gente precisa pagar as nossas próprias contas, porque se a gente não faz isso, vai ter alguém que vai fazer por nós. E aí a gente vai acabar sendo um peso na vida de alguém. Então a gente precisa ter essa independência, digamos assim, essa maturidade. Não sei como que você está fazendo, seria até interessante você deixar aqui nos comentários, para que a gente possa realmente percorrer isso juntos, porque é disso que se trata, são todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, todo mundo mora no mesmo país, pelo menos aqui no Brasil. Óbvio que existem pessoas de outros países que assistem aos vídeos aqui, mas a maioria da minha audiência, a maioria da audiência do Fox Life é brasileira, Então a gente está no mesmo barco e a gente precisa encontrar soluções. Ao mesmo tempo a gente precisa entender o que está acontecendo, entender no sentido intelectual,
né? Muitas vezes eu não sei qual é o tipo de leitura que você faz, mas o que acontece é que a gente às vezes se prende no assunto e deixa aquele assunto dominar o nosso imaginário, sendo que existe toda uma história da humanidade, né? Pessoas que já viveram momentos assim, como a peste negra, como a gripe aviária, né? Já houveram várias epidemias no mundo e tudo isso foi superado, não foi fácil para ser superado, né? Precisou de vários anos para poder restaurar tudo. E a maioria das crises, né, porque a crise, se você for analisar, é um resultado. Por exemplo, antes dessa epidemia ou dessa pandemia não existia crise. A economia brasileira estava sendo restaurada, né, devido às medidas tomadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele tinha realmente desenhado a economia de maneira que ela estava crescendo. O nosso PIB, né, tinha crescido 0,5%, que já tinha sido um grande avanço, e de repente, tudo por água abaixo, né? Tudo realmente veio por água abaixo, e aí um recomeço vai ser necessário. Então a gente vai ter que recomeçar, a gente vai ter que seguir os mesmos passos do que os nossos antepassados, as pessoas que passaram por essas epidemias passadas fizeram. E o que a gente tem que entender também, principalmente o que eu estou buscando entender, é como desenvolver um tipo de mentalidade que possa fazer com que a gente supere esses momentos. Para isso a gente tem que entrar na história, a gente tem que estudar um pouco de história. A gente vê apenas o resultado, mas a causa disso, a causa de um país realmente querer mandar no mundo, né, querer ser o líder do mundo, o que é realmente uma violação das soberanias nacionais, tudo isso aconteceu perante a Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial foi que desencadeou vários problemas, né? Teve ali a divisão dos estados, a Constituição, nada disso existia antes da Primeira Guerra. É óbvio que eu não sou especialista para falar sobre esse assunto, existem outras pessoas que falam sobre isso. Inclusive, se esse for o seu interesse, se você tiver interesse nisso, eu vou deixar um link aqui abaixo de um curso do Flávio Morgenstern sobre a Primeira Guerra, é um curso fantástico. Ele é um especialista para falar sobre isso, ele estuda sobre isso por vários anos. Ele tem um programa, o Senso em Comum, ele tem um site também, o Senso em Comum, onde ele debate, onde ele traz realmente os acontecimentos históricos. E isso é extremamente importante para o nosso próprio enriquecimento intelectual. Quando a gente tem essa informação, a gente não cai em falsas narrativas, a gente não fica à mercê de grupos, ou certos grupos, a gente não fica à mercê, né, de notícias, enfim, a gente começa a entender o que está acontecendo e começa também a entender, ou pelo menos a gente já consegue ter uma ideia de para onde as coisas vão. Então, se você tem esse interesse, eu vou deixar o link abaixo desse vídeo. Eu não sei se o curso ainda está aberto, tá? Eu realmente não sei, de repente pode estar aberto. E aí lá tem todas as informações. Você pode compartilhar esse vídeo com mais pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm esse interesse. E eu quero deixar uma coisa bem clara, que este canal aqui, o Fox Life, na minha pessoa, eu sou um conservador, tá? Eu não sou um progressista, eu não apoio a esquerda, ok? Eu sou um conservador e o meu conteúdo, ele é direcionado para todas as pessoas. Mas você jamais vai me ver falando sobre vitimismo, sobre a necessidade do governo ser o seu pai ou a sua mãe, né, como o regime progressista prega. Nada disso. Cada indivíduo precisa da sua liberdade. Eu defendo a liberdade individual e eu posso até gravar um vídeo sobre isso, falando sobre isso, mas o que a gente precisa mesmo é ter liberdade, a nossa liberdade individual, para poder trabalhar, para poder realmente fazer com que a nossa vida siga em diante, ter uma vida normal no final das contas. Então esse foi o vídeo de hoje, não vou me alongar, já começou a chover por aqui e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele ficou um pouco escuro porque, né, como você pode perceber, o tempo virou, está começando a chover por aqui,
E, enfim, espero que você tenha gostado desse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!